Tá.
Fausto Botelho, estamos ao vivo aqui. Fala, pessoal do TradingView. Rafael Cordeiro aqui, representante do TradingView para língua portuguesa, para países de língua portuguesa, aqui agora com muito prazer, apresentando para vocês mais um episódio do nosso TradingView Live Show Brasil. E agora aqui com a presença ilustre do nosso amigo Fausto Botelho. Fausto tem uma larga experiência aí de mercado financeiro e está vindo aqui agora com muita generosidade compartilhar um pouco dessa experiência aqui com a gente, com a nossa comunidade. Então, Fausto, muito obrigado pela presença e se apresenta então para a galera, Fausto. Como que tu começou aí no mercado financeiro? Imagino aqui, Fausto, que a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui, acho que nem era nascida quando você começou no mercado, né? Comecei faz tempo. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu, como nós já conversamos, sou usuário do TradingView, apesar de ter o nosso próprio sistema, que é o Terminal Enfoque, mas principalmente no celular eu uso muito, sou um usuário pesado do TradingView, e é um prazer estar aqui compartilhando aí um pouco da nossa experiência, do que a gente tem de experiência em análise técnica, em mercado, né? Você pediu para eu falar sobre mim um pouco, meu começo. Para a gente aí, como é que você começou nessa jornada até ser hoje o Fausto Botelho? Então, cara, eu comecei no mercado financeiro já quando eu tinha 19 anos. Eu comecei a vender incentivo fiscal. E aí depois fui trabalhar numa corretora do Baluarte, do meu amigo Fernando Nabuco, que depois acabou até sendo o presidente da Bolsa. E trabalhei também numa outra corretora, na Souza Barros. E quando eu estava trabalhando na Souza Barros, eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, porque eu ia correr uma regata de veleiro de oceano, e representando o Brasil até. Chama-se Admiral's Cup, essa regata acontece a cada 2 anos ímpares, e aquilo era em 1977. Então, como eu ia para a Inglaterra, eu falei, quem sabe eu faço algum estágio lá, porque eu já falava inglês, porque eu tinha feito um intercâmbio quando eu tinha 15 anos, né? E falei, então... E aí, conversando com o meu, até primo meu, casado com uma prima minha, o Marcos Souza Barros, ele que tinha uma associação com o Herbert Penfield, que tinha essa corretora Penfield, e representava uma corretora nos Estados Unidos chamada Conti Commodities. Ele falou, olha, você devia entrar nesse negócio de commodities. E eu não sabia o que era commodities. Na verdade, ele estava falando do mercado futuro, né? Mas ele me deu um livro lá do Noêmio Spínola, que está aí até hoje, e eu comecei a ler, achei interessantíssimo. E então acabei indo conversar com o Herbert Penfield, que me arrumou um estágio na Conti Commodities em Londres. Então foi muito bom, porque eu fui correr a regata a abril, e daí eu comecei a trabalhar na Conti lá em Londres, e era muito legal, porque eles tinham um escritório pequeno, né? Se eu tivesse ido para Nova York, eles tinham lá um prédio inteiro, mas lá em Londres era um escritório pequeno, então eu pude participar de todas as áreas do escritório, e achei muito legal o tal do negócio de commodities, né? Quando eu comecei a ler do assunto, era aquele negócio que você vendia, mas não tinha. Você vendia o que você não tinha. Daí, mas você só vai entregar lá na frente, então achei legal para caramba. Mas enquanto eu estava na corretora, durante esse período, fiquei 7 meses lá, eu acabei trombando com um cartaz que dizia lá 8th Annual Conference on Technical Analysis, 8ª Conferência Anual de Análise Técnica, e aí eu não sabia o que era essa tal de análise técnica, mas ele falava de ações, falava de equities, commodities, e falei, se fala de commodities é comigo mesmo. Então eu fui lá. E antes eu tinha sido instruído para voltar sabendo aí analisar metais. Cara, eu separei o cobre, que tinha a ver conosco, por causa do Chile aqui,
e comecei a estudar a oferta de cobre. Era um livro desse tamanho, dessa grossura, dessa altura. Eu falei, putz, era muito complicado o negócio. Eu falei, como é que eu vou saber se vai subir ou se vai cair, né? Basicamente é o que você tem que saber. E daí, quando eu então fui lá para Cambridge, passar uma semana lá fazendo esse seminário de análise técnica, pô, nos primeiros 20 minutos eu boiei, porque o cara estava mostrando uns gráficos, né? Esse gráfico aqui, até vou compartilhar minha tela. Legal, fica à Era um vontade. gráfico de barras, né? Não tinha candlestick ainda, não tinha, o Uhum, Ocidente não tinha tomado conhecimento ainda do candlestick. uhum. Rafael, eu vou compartilhar aqui uma tela inteira, né? Pode compartilhar a tela inteira ou pode compartilhar também só a guia do Tela Trade View. inteira. Fica à vontade aí. Estou compartilhando aqui. Ótimo, maravilha. Na verdade, eu estava vendo esse gráfico aqui, nem era esse gráfico, porque esse gráfico aqui, ele está mostrando um risquinho com abertura, máxima, mínima, abertura e o fechamento. Naquela época era só os preços de commodities, pois um ano depois fizemos uma revista de gráficos de preços de ações, e depois fizemos uma revista de gráficos de preços de ações longo prazo, que eram os gráficos de ações semanais. Uhum. E assim foi. Desde aquela época eu faço comentários de análise técnica, de análise técnica, que eram os comentários que iam na revista, e eu opero. E em 1984 dei o meu primeiro curso de análise técnica, e estamos aqui até hoje, ainda explorando. A análise técnica é a minha vida, né? Eu opero, exploro comercialmente, ensino, e vamos que vamos. Legal, legal. E dá para ver também, né, Fausto, que você, como pegou os primórdios aí, né, da análise técnica, você também tinha que ter aquele olhar da tecnologia, né, aquele olhar futurista para trazer aí desenvolvimento para análise técnica, né, e como tu estava me contando, né, há uns dias atrás, até muitos dados mesmo sobre anos passados da Bolsa, só você que tem esses dados, porque tu correu atrás ali, você fez o trabalho de formiguinha e disponibilizou isso hoje para o mercado, né? Por favor? Só um segundinho Eu estou aqui, também com o meu por companheiro favor. aqui. Tá tudo certo aí, pessoal? Quem está acompanhando a gente aí, deixa nos comentários aí se tá tudo bem, se estão conseguindo acompanhar a gente aí. Parece que deu uma caída na live, está me dizendo aqui o Rodrigo, ele está usuário, deixa eu ver com ele aqui. Oi, Rodrigo. Fala. Fala, Rodrigo. Estou falando com você no telefone. Oi. Alô? Não, não, como é que tá? Estamos no ar? Está tudo certo? E não voltou? Rafael, Oi. o Rodrigo está me dizendo que caiu e ainda não voltou. Deixa eu dar uma olhada. No YouTube? No YouTube ou no TradingView? No TradingView, chequei aqui, tá tudo ok. Deixa eu dar uma olhada agora no YouTube. Tá muito ruim a sua ligação. Nossa, tá, pelo jeito as comunicações hoje estão péssimas, porque eu não estou conseguindo. Essa comunicação está muito ruim, Rodrigo. Temos que ir para o. Vamos lá. Eu vou para o telefone celular aqui para ver se. Mas nós estamos bem no TradingView, então vamos embora, né? Vamos nessa. Vamos lá. Você estava falando sobre tecnologia, né? Isso, aquele papo que a gente estava tendo que, bom, como eu disse, né, hoje em dia, sim, a gente opera no gráfico, faz análise técnica avançada, temos aí à disposição N indicadores, mas a galera, às vezes, não tem aquela ideia de como era um tempo atrás, né? Como é que vocês faziam aí, Fausto, há um tempo atrás, para fazer análise técnica, enquanto ainda não tinha tanta tecnologia assim? Então, pena que eu não estou lá, eu tenho uma casa na roça, e lá eu tenho uns exemplares da revista que a gente publicava, né? Cara, em 1983, quando nós fizemos a revista,
Olha, demorou um ano para a gente comprar o primeiro PC. PC era Personal Computer. Você tinha o Apple, o computador da Apple, daí tinha o PC. O nosso primeiro PC a gente pagou $7.500. Coisa de... seriam uns R$ 40.000 hoje, né? Aham. E nós compramos esse computador para podermos usar uma novidade tecnológica que havia acabado de sair, chamada Plotter. Plotter é uma prancheta assim, que tem uma ponte rolante, que vai lá e pega uma canetinha, e com essa ponte rolante o programa fala para ela, baixa aqui nessa coordenada aqui, vai reto até aí, perpendicular, depois vira à direita, depois traz aqui e tal. Era muito legal, a gente fazia o gráfico usando Plotter, porque no começo mesmo, durante esse primeiro ano, a gente fazia usando caneta nanquim, e fazíamos essa caneta nanquim em cima de um papel vegetal. Depois nós tínhamos uma trama, que era a trama do papel milimetrado, e quando a nossa revista ia para a gráfica, combinava o papel vegetal com aquela trama do papel milimetrado, e aí queimava a chapa e rodava as páginas da revista, depois montava a revista. Isso tudo a gente fazia na sexta-feira à noite e saía distribuindo a revista no sábado de manhã. A gente tinha os distribuidores, punha no correio, mandava para as principais capitais do Brasil, e aí distribuía nas bancas de jornal, né? E a gente punha no correio especial já no sábado, e muitas vezes o cara, segunda-feira, chegava, às vezes eu chegava na terça, o gráfico, porque o que os caras queriam mesmo, Rafael, era o comentário do Fausto Botelho, que já estava lá naquela época, entendeu? Em que eu dizia que eu achava que Petrobras tinha rompido não sei o quê, e ia para não sei aonde. É isso que os caras queriam. E aonde que era a fonte da informação, Fausto? Como é que é? Aonde que era a fonte da informação? Onde você coletava a fonte da informação? A gente pegava as informações do chamado BD, Boletim Diário da Bovespa, que era um boletim que ela emitia papel, né? Não tinha nada de e-mail, não tinha e-mail ainda, nem se sonhava com e-mail. Era o papel, a gente mandava buscar na bolsa, tinha o boy nosso, né? Boy era um mensageiro, chamava-se naquela época de boy, que ia lá buscar, né? Mas tem muitas histórias aí, né? A gente... assim, então a gente fazia os gráficos, né? Legal, cara, legal. E como desse período você começou a trazer aí o teu know-how de mercado para análise técnica do gráfico? Como é que foi que o gráfico de verdade, como hoje você trabalha, entrou na tua vida? Antes disso aí, eu lembrei da história que eu ia contar, que é muito interessante. Eu acho que nós fizemos o primeiro grupo de discussão de bolsa do Brasil. Acho não, tenho certeza absoluta, sintética, analítica. Pelo menos, no mínimo, de análise técnica, né? Agora estou me lembrando que tinha um outro grupo, tinha um grupo do Aquário. O Aquário é onde nós fomos, quando fomos distribuir graciosamente a nossa revista, para fazer publicidade, da nossa revista de gráficos de ações. E o Aquário era o primeiro andar da Bolsa de Valores, onde ficava assim umas 60 pessoas, que era o jeito dos caras ficarem pegando a cotação em tempo real naquela época, entendeu? Eles ficavam olhando no painel da Bolsa, do pessoal negociando ali embaixo, eles olhando no painel, eles tinham uma certa vantagem sobre quem ficava nos escritórios, né? Mas nós fizemos, sim, o primeiro grupo de discussão de commodities, foi a primeira revista que nós tínhamos, porque nós levamos a revista na banca do Juraci, que se você está na Paulista, olhar para o Conjunto Nacional, que fica ali Paulista com Augusta, é a banca da esquerda. E a gente deixava a revista lá no sábado. Então, espalhou, o pessoal começou a sacar e comentar que o jeito mais rápido de você pegar a revista era esperar o nosso motorista trazer da gráfica e entregar na banca do Juraci. Cara, ficava 30 pessoas na calçada esperando a revista em Foque. Que coisa, cara. E outro dia, eu fui no Juraci
e perguntei, ô, moço, ele não estava vendo que era eu, né? Estava meio de cor. Eu só tenho a revista Enfoque Gráfico aqui, ele tomou um susto. Aí, a hora que ele viu que era eu, ele fez uma festa, contou a história, porque, pô, ficava 30 pessoas lá, eventualmente comprando o jornal também, comprando outras revistas. Então, nós éramos. Ele era fã incondicional da gente, né? Que Mas legal. tem muita história. Agora, então, cara, desde a minha primeira operação, eu operei com gráficos, sempre buscando os ativos usando gráfico. Lógico que eu entendo que a análise fundamental também é absolutamente complementar à análise técnica, né? E hoje tem muita gente que entende dessa maneira também. Mas, Rafael, quando eu comecei falando de gráficos aqui no Brasil, porque nós tínhamos uma empresa que era Lopes Filho, do Luiz Fernando Lopes Filho, que tinha um serviço de gráficos, mas era um serviço super elitizado, custava uma grana, assim, tipo, mais de R$ 1.000 por mês, sabe? Eles tinham um número de gráficos limitado. Então, nós fomos a empresa que popularizamos a análise técnica no Brasil, né? Uhum. E, cara, o mercado era composto por... era comandado por donos de corretoras que, na sua grande maioria, não tinha nenhuma experiência, né? Não conhecia zero de gráficos, não tinha noção do que é um gráfico. E quando você não tem noção, a hora que você vê um cara olhando num negócio cheio de pauzinho assim, e falando, eu acho que vai subir, pô, parece um pouco a cigana com o peito, né? Em frente a uma bola de cristal. Então, cara, a gente era muito hostilizado. Análise técnica, analista técnico, os caras olhavam para mim e torciam o nariz, sabe? Uhum. Eu convivi a vida inteira com isso, né? Mas tenho muito orgulho de ter convertido muitos analistas fundamentais, absolutamente céticos sobre análise técnica. Sim. Ter convertido, não, ter conseguido mostrar para essas pessoas o que exatamente é análise técnica. Né? Sim. Passo muito por isso, Fausto. Imagino, quando você mostra para a pessoa que você não está vendo nada, que você está recebendo alguns sinais inteligentes sobre o comportamento da massa de indivíduos que atua nos mercados. É isso aí. Aí a pessoa fala, pô, mas é isso, mas é tão simples, mas realmente, você tem razão, porque se bateu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não, vamos falar o contrário, né? Bateu aqui embaixo, né? Bolsa, né? Bateu aqui embaixo, você está comprado, 1, 2, 3, 4, 5, pô, é razoável você imaginar que tem muita gente que vai botar ordem de stop aqui, né? O pessoal que naquela época já falava de ordem de stop, porque, na verdade, eu estou falando isso porque a ordem de stop tem muito mais a ver com quem é trader do que com quem é analista fundamental, que parte do princípio que no longo prazo não tem erro, e aí, em função disso, não tem stop, né? Sim. Agora, eu também era o cara chato que ia lá e cutucava os analistas fundamentais. Quando eles falavam, não, porque isso aqui é para o longo prazo. Eu falava, bom, mas espera aí, precisa saber, né? Que tem lá o nosso amigo, o John Maynard Keynes, já falou, né, que no longo prazo mesmo nós estamos tudo debaixo de 6 palmos de terra, né? E aí eu mostrava que não, no longo prazo tem erro sim. Aí eu mostrava lá a Bolsa dos Estados Unidos, a Bolsa do Japão, né? Em períodos de muito mais de 5 anos que tinham caído, né? Sim, sim. Mas, enfim, também naquela época, Rafael, nós só falávamos de gráficos indexados. Você não podia mostrar um gráfico nominal. Não tinha sentido um gráfico nominal numa economia que a inflação era 20% ao mês. Nossa, ainda tinha essa dificuldade, hein, Fausto? Agora que eu tô... ao mês era quase 1% ao dia, cara. Era 0,5%, assim, por cento. E como é que fazia para indexar isso? Indexava em dólar? Imagina a loucura. Indexava em dólar, indexava na taxa do governo, na taxa de inflação do governo, mas normalmente a gente indexava em dólar, porque a nossa economia, na verdade, naquela época, anos 80, né, fundamos o Enfoque em 83, a economia era dolarizada, né?
Uhum. Até nós, na minha carreira profissional, tenho também muito orgulho de ter sido um dos sócios fundadores da Broadcast, que nós fundamos em 87. Aliás, não, em 90 em 87. Começamos a fazer em 87, começamos o produto da Broadcast em 98, e em 88, 87, 88, e aí em 91 vendemos para a Agência Estado, a Broadcast. Legal, legal. Mas então, Fausto, transpondo aí toda essa tua experiência para análise técnica, como é que é a base aí do teu trade system? O que fundamenta aí toda a tua análise técnica para tu chegar nas conclusões aí que tu chega? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa, quando você fala em trading system, eu não posso deixar de comentar que eu sou, porque veja bem, uma coisa é trading system, outra coisa é um setup que você usa para fazer as suas operações, né? Trading system pressupõe um sistema que cospe ordens de compra e de venda, né? Que funciona automaticamente, faz o pré-trade automaticamente para você, né? Tá? Então, você precisa ter essa separação bem definida. Então, acho que o que eu estou querendo dizer é o que você chama de setup de trade. Então, você pode ter... Setup de trade é um negócio mais assim, maneirinho, né? Quer dizer, você pode, de repente, você tem lá uma situação ligada a gráficos de candlestick ou ligada a indicadores. Enquanto que trading system é alguma coisa que você bota o computador para rodar e liga antes do pregão e desliga depois do pregão, só para salvar a energia, né? E ele vai fazer as operações para você, tá ligado na bolsa, tudo, né? Entendi. Ele não tem intervenção humana. É lógico que esse é o top, né? Você tem vários níveis até você chegar do mais top, que esse é o mais simples, que você fala, não, quando a média móvel de tantos dias cruzar a média móvel de tantos dias, eu vou comprar, e quando ela descruzar, eu vou vender, né? Esse seria um setup, mas você também pode considerar como um trading system, e você também pode fazer disso um trading system, né? Certo. Ou alguém está fazendo um day trade e vai falar assim, não, eu vou operar, eu só opero em rompimento pullback, quando fizer pullback, fizer uma reversão de candlestick em cima da antiga, digamos, rompeu aqui, ele espera o pullback, e daí espera uma reversão de candlestick aqui em cima da antiga resistência, né, que agora vira suporte. Então, eu entro. Outro vai falar, não, eu só entro em pivô de alto, o cara tem que romper, fazer o pullback e depois romper o último topo aqui, aí eu entro. Mas, enfim... Normalmente você usa, assim, o que mais fundamenta as tuas análises? O que mais você gosta de ver no gráfico? Bom, eu acho que uma coisa também muito importante para a gente falar dessa parte, eu tenho gostado muito de qualificar o processo de trading, Rafael, em 3 etapas: pré-trade, trade e pós-trade. Legal. Pré-trade é análise, é você saber o que você vai fazer. Você está no baile lá, tem 180 moças para você tirar para dançar. Você tem que escolher qual que você vai tirar para dançar, entendeu? Aí você pode ter seus critérios, só gosto de loira, ou deixa eu conversar um pouquinho para ver se tem consistência lá no papo, tal, não é verdade? Ou não, só quero aquelas que têm um corpo mais magrinho, bonitinho, ou mais gordinho, cheinho, sei lá, né? Então, esse é o pré-trade, tá? Que você tem que escolher o que você vai fazer. Depois, no trade, você, depois de ter escolhido que você vai comprar esse ativo aqui especificamente, você tem que primeiro fazer o seu controle de risco e depois fazer a execução da sua ordem e depois colocar o stop correspondente nessa ordem, né? Controle de risco envolve você fazer uma continha
para calcular o tamanho da sua posição, você ou o software que você está usando, no Terminal Enfoque, por exemplo, nós temos um processo de controle de risco em que eu defino stop, objetivo, e ele, num determinado ativo, e ele automaticamente abre uma janela de planejamento que ele fala, você vai comprar tantas ações ou 0,0234587 Bitcoin. Né? Por quê? Porque eu já defini o meu risco máximo por trade, que no meu caso é 1%, na verdade é o que a gente usa como default no método que a gente usa, operacional, que chama-se método dealer, né? Que é muito simples, são 2 itens, você tem que trazer as chances a seu favor quando você vai operar e controlar risco. Né? Mas voltando para essa parte de pré-trade, trade e pós-trade, então, você tem que, se você faz o controle de risco e define, como eu acho que deve ser feito, define um risco máximo por trade, porque nesse ponto tem que dizer que a grande maioria dos traders, ele fixa o tamanho da posição. Ele opera R$100, $100 mil, 5 contratos de mini índice, 1 contrato de mini índice, ele sempre é isso que ele opera. Tá? Certo. E considerando que o cara é trader e que o stop está a diferentes distâncias do preço de venda, às vezes ele vai entrar e está a 3% de distância, às vezes ele está fazendo uma cripto aí cotada em Bitcoin, quando ele vai ver, o stop está a 17% de distância, né? Então, se ele opera sempre o mesmo tanto, ou aquele capital que ele tem, todo o capital que ele tem, ele, então, se ele fixa o tamanho da posição, ele tem como variável o risco e a perda. E se ele tem a perda como variável, a telha dele aqui, o telhado dele vai estar instável, porque uma hora ele vai perder muito e, eventualmente, uma hora ele vai ganhar muito também. Tá? Então, o que a gente faz é, para você estabilizar o emocional do trader, que é, talvez, a coisa mais importante que exista para um trader, é ter aqui, ó. Sim, concordo 100%. Foi para a cama, dormir, pensou no trade, cara, você está operando 10 vezes mais do que você devia, provavelmente, se pensar no trade durante a noite. Tá? Sim. Trade tem que ser um negócio levinho, gostoso de fazer. O trader tem que ter apreço pelos prejuízos que ele tem, para não dizer que ele tem que gostar. Ei, você aí que está nos assistindo, você gosta de prejuízo? Porque eu vou te falar, eu gosto, hein? Pequenos prejuízos. Se você não gosta, você tem que aprender a gostar de pequenos prejuízos. Gostar de prejuízos, pequenos prejuízos. Que a única maneira de você não se ferrar no mercado é você aceitar. E como é que você se ferra no mercado? Tendo grandes prejuízos, né? Nem é isso, né? Na verdade, as pessoas, eu tenho uma frase que atribuem a mim, que é de que as pessoas não quebram perdendo dinheiro nos mercados, elas quebram quando vão tentar recuperar o dinheiro que elas perderam. Tá? É que aí entra na lógica do cassino, né? Aí que você quebra, né? Sim. Então, você tem que aprender a gostar de pequenos prejuízos, porque você ter pequeno prejuízo é a única coisa que te salva de ter grandes prejuízos. Né? Mas, enfim, nós estamos no trade, né? Então, você, no pré-trade, trade, pós-trade, no trade, você tem que, então, definir seu risco, né? Fazer o seu controle de risco, que eu entendo que nada mais é do que você definir seus stops e, em função do seu stop definido, você, então, calcular o tamanho da sua posição de tal forma que, se você for estopado, você perca apenas 1% do seu capital. Ou 2, ou 3, ou 10, depende do nível de risco que a pessoa queira atingir. Né? O cara que opera arriscando 10% do seu capital, estou falando do seu capital que você tem para capital de risco. Né? É aquilo lá, você tem tua casa, está de fora, você tem teu carro, está de fora. Né?
Mas você tem aquele capital que você quer, com ele, receber uma remuneração melhor do que o da renda fixa. Então, é esse capital aí. Quem arrisca 10% é desmiolado mental, eu acho, né? Na minha modesta opinião. E tem data marcada para encontrar com a ruína, ele vai perder tudo. E você não precisa, por que você quer aprender, arriscar 10%? Você não precisa arriscar 10%, porque a coisa começa, Rafael, você se perguntando, que é uma parte do nosso método, né? Você se perguntando o que você quer da vida. Ei, você está operando no mercado? Você opera no mercado? Você já se perguntou o que você está fazendo aí? O que você quer da vida? Por que você está operando no mercado? Eu quero ganhar dinheiro. Cara, desculpe, mas essa é a resposta do amador. O amador quer ganhar uma grana. E, cara, não se ganha uma grana no mercado. Aqui é um lugar para você trazer um capital. Qual é o seu capital? Agora, com cripto, não tem problema nenhum. Pode ser o que for, R$100, R$1.000, 5 mil reais, 50 mil dólares, 25 mil dólares. Você tem que ter esse capital. Então, você está trazendo um capital para a Bolsa porque você quer ter uma rentabilidade. Cara, os profissionais, quando falam em rentabilidade, eles falam de taxa de rentabilidade anual. Eu sei que as pessoas mais jovens e quem faz day trade, isso é muito tempo para elas, né? Elas querem um retorno muito mais rápido. Eu posso te dizer e te adiantar que quanto mais rápido o retorno você quiser, mais rápido vai ser a sua perdabilidade e mais rápido você vai quebrar. Assim como 99% das pessoas quebram nos mercados, né? Como eu, por exemplo, quebrei muitas vezes no mercado. Felizmente, como eu sou um cara equilibrado, né? Sou um cara... Eu quebrei muitas vezes, mas com o meu salário do mês. Certo. Aí você quebra, perde aquele salário do mês ou 2 meses de salário, mas daqui a pouco você está no jogo de novo, né? Uhum. E vender a casa para pagar o prejuízo, né? E às vezes quebrar também faz com que a gente aprenda e volte melhor, né? É o que deve acontecer, né? Pois é. Mas, enfim, então, na hora do trade, você tem que calcular, fazer o seu controle de risco e operar, saber se você vai operar se você vai operar com uma ordem a mercado ou se é uma ordem limitada, né? Nesse ponto, eu nunca tive dúvidas. Eu acho que a gente tem um dizer lá na nossa equipe que é mente convencida, ação imediata. Larga de muquiranice e prega o pau. Mas eu vou comprar muito... Peraí, então, mas pera um pouco, me explica. Tem liquidez esse troço que você está operando? Não tem liquidez? Então, cara, vai fazer outra coisa. Sabe aquelas 150 meninas lá que tem, ou 150 pessoas que tem para você tirar para dançar? Bom, tirar para dançar somos nós os meninos, né? Cara, pelo menos era antigamente. Cara, se você está operando como quem não tem liquidez, pô, cara, não dá certo esse troço, viu? Tem um monte de coisas aí que tem liquidez. Então, você não pode, né? Isso é regra, né? Você não pode operar em mercados que não têm liquidez. Operar em mercados que têm liquidez significa que você tem que ir lá e, pum, faz a ordem a mercado, tá? Que você deve ter feito o pré-trade em que você descobriu o que você vai comprar e quando você vai comprar. E o quando você vai comprar é agora, não é? Ou não. Ou você também pode, no trade, você pode usar uma ordem de stop para iniciar essa posição. Você pode falar, bom, que a ordem de stop para iniciar a posição é complicada, porque você tem que definir, nós em análise técnica, né, a gente tem, não é uma ciência exata a análise técnica, né? Então, se o mercado romper esse nível, eu não quero comprar se o mercado romper esse nível, eu quero comprar se o mercado romper esse nível e a barra de 1 hora fechar acima desse nível. E se esse candle da barra que fechou acima desse nível tiver cara bonita. O que é cara bonita? É cara que não tem muito cabelo. Cabelo é a sombra superior de um candle, né? Eu quero o maroboso, eu quero comprar os carecas. Porque o careca é aquele que não tem cabelo, porque o fechamento foi na máxima da barra, né? Mas isso tudo você, eventualmente, a gente depois pode conversar, se a gente pode configurar isso no TradingView, né?
Mas o que, por exemplo? Você só comprar quando a barra de 1 hora fechar acima de um determinado nível. Sim, dá para fazer. Então, Dá pra fazer. aí você dá uma configurada ali. Dá Ou pra você tem uma botar um equipe. indicador ali, você põe essa regra no indicador e ele te mostra no gráfico esse tipo de barra. É Isso é isso aí. bem legal de fazer. Até você está dando ideia para a galera aí. Pô, então, é isso aí. Legal. Mas isso tudo é trade, né? Aí Uhum. você executou sua ordem a mercado, você então tem que partir para a colocação da sua ordem de stop. O stop é aquela premissa básica de qualquer operação, né? Você, para entrar numa operação, você tem que, antes disso, saber onde está o stop dela, né? Porque você. Pré-trade. Pré-trade, boa. Pré-trade, você, para definir. Não, desculpe, é trade, né? É na hora do trade, que é o controle de risco. Para você fazer um controle de risco, você tem que saber onde está o seu stop. Exatamente. Para que você, então, possa ter condições de praticar o que o americano chama de position sizing, que é você determinar o tamanho da sua posição para que, se você perder, tá tudo bem. Perfeito, perfeito. Eu gosto, eu quero mais, eu quero mais. Eu perco 1% e faço assim, quero mais. Só no canal, às vezes, fica me perguntando, mas você estava comprado, agora já está falando que é para vender. Eu falo, cara, eu não tenho compromisso com ninguém. O que eu vejo, Fausto, que é um pouco difícil, às vezes, eu acho que para o pessoal entender, em grande parte das vezes, é a lógica por trás do stop. O stop é aquele valor que você aceita pagar para surfar uma possível onda. Então, assim, se você tem uma onda de 10 metros, né, você aceita perder uma pranchinha pequena para você conseguir pegar essa onda. Agora, se você pegar essa onda e voltar com a tua prancha, maravilha. Mas se você não pegar essa onda, valeu a pena perder a prancha para tentar surfar essa onda, né? Então, a lógica do stop é aquela: eu quero entrar nesse movimento. O que eu aceito perder para surfar a possibilidade desse movimento, né? Então, o stop, no final das contas, é o nosso melhor amigo. É ele que dá aquela aterrada na realidade nossa, né? Eu, no curso, eu vou... Chego no mesmo lugar, mas vou para uma outra linha, Rafael. Boa. A ideia é a seguinte: você, então, no pré-trade, você resolve que você vai comprar esse troço aqui porque você acha que esse troço vai subir. Certo? No nosso caso, como parte do nosso método, chamado método dealer, né? Método dealer justamente por causa do dealer do cassino. Legal. Que opera com as chances a favor. Então, como a gente tem que operar com as chances a favor, então a gente define stop e objetivo. Que uma das coisas que faz você operar com as chances a favor é você ter na operação um potencial de lucro consideravelmente, no mínimo 2 vezes, maior do que o potencial de prejuízo. Sim. O que dá o potencial de prejuízo? O seu stop. O que dá o potencial de lucro é o objetivo. Mas como assim o objetivo? Que objetivo? O objetivo que você vai trazer, porque, afinal das contas, por que você está comprando esta posição? É o que você fez no pré-trade. Você... mas eu não faço análise, perfeitamente. Então, você tem que comprar análise de algum Zé aí. Comprar um sinal de alguém, ou, de repente, você abre conta em 3 dos maiores bancos aí, e aí você fala, olha, eu tenho aí muita grana para operar, os caras vão te mandar todos os relatórios de análise dele, vão te dar os como é que eles chamam? Target, não é? Acho que é target, não é objetivo, é um sinônimo de objetivo, que eles põem lá na tabela qual é as recomendações, as ações recomendadas e aonde eles acham que vai chegar aquele ativo, ação... É o target, que eu ouço dizer, é o target. Acho que é target, né? Que é objetivo em inglês, né? Mas, enfim. Então, a gente define stop e objetivo para saber arrancar essa relação fator lucro-prejuízo, né? P&L, que chama o American Profit and Loss.
Uhum. Muito bem. Com relação ao stop, a ideia daquela explicação evolutiva que eu te disse é Aham. que, veja bem, você chegou à conclusão que você tem que comprar. Aham. Agora, você chegou a essa conclusão porque você eventualmente compra análise. Não, você é o cara das galáxias, da análise, não sei o quê. Então, você sabe que o negócio, pô, tá aqui todo indicando, vai para cima. Agora, você, depois de ter chegado a essa brilhante conclusão, você tem que praticar um negócio, cara, que é uma qualidade do ser humano indispensável, uma das principais qualidades do trader. Aliás, devia ser, todo mundo tem que pôr isso na vida inteira, eu fico até arrepiado falar isso. Chamada humildade, entendeu? Quando você vai ficando com os cabelos mais brancos, tal, você vai sabendo que quanto mais você sabe, cara, você vai sabendo que você não sabe é porcaria nenhuma, entendeu? Aham. Então, e também você tem que levar em conta, né? Você, quem sabe, já chegou à conclusão que você tem que levar em conta que nós, traders, nós investidores, nós lidamos com o imponderável. Exato. Cara, Perfeito. tem 350 possibilidades de que aquela análise que você fez vá para o saco, porque de repente pode. O ministro do não sei o quê escorregou no gelo e quebrou a perna, ou o presidente está com uma doença, ou sei lá o quê, ou a China, ou a Rússia fez as pazes com a Ucrânia, pô. Olha Aham. só. Ou o fluxo de petróleo de não sei o quê, ou descongelou o rio Mississippi. Sabe que quando congela o rio Mississippi, Rafael, não sai mais soja dos Estados Unidos. Olha só que coisa linda, do Centro-Oeste. É porque toda a soja sai pelo rio Mississippi, vai dar lá no Golfo do México. Entendeu? Aham. Quando congela, cara, não sai mais soja. O que acontece com a soja? Explode para cima no mundo inteiro. E o que acontece com a soja nos Estados Unidos? Aham. Vai ter Tem soja pra guerra caramba nos Estados Unidos e vai faltar soja no resto do mundo, entendeu? E, de repente, o rio descongelou muito mais rápido do que os caras estavam achando que vai, porque veio uma onda de calor, não sei o quê, pá, sai a soja, bum! Diria que a teoria de Keynes, então, ele estudou muito o congelamento do rio Mississippi, né? Mas o que eu digo aqui pro pessoal, enfim, que tira um tempinho às vezes para escutar minhas bobagens, é de que a gente tem que buscar na análise técnica qual é a segunda maior probabilidade. Porque a primeira maior probabilidade é de que tudo pode acontecer. Exatamente. Então, a segunda é que, no caso, lá, o mercado vai subir. Então, o mercado vai subir. Agora, na possibilidade remota, né, que você, com a sua humildade, apresenta a você mesmo, de que você talvez possa estar errado, até porque a gente lida com o imponderável, até porque tem mais 332 possibilidades de acontecer alguma coisa nova, que então a sua análise vai para o saco, a fundamental também vai, a análise do achômetro também vai. Então, você fala assim, bom, eu comprei vai subir. Agora, se o mercado começar a cair, ao invés de subir, esta porqueira desse mercado, esse imbecil desse mercado começar a cair em vez de subir, é porque eu vou estar errado, pelo menos no curto prazo. Sim. Uhum. E eu posso estar errado eu posso ter errado no timing da posição. Então, se o mercado, ao invés de subir, começar a cair, é porque eu estou errado, ainda que no timing, né? Uhum. Então, você tem que se perguntar o seguinte, cara, até quando eu vou me permitir estar numa posição comprada com o mercado caindo? Até acabar a corretora liquidar minha posição e eu perder tudo que eu investi isso? Pelo amor de Deus, cara. Então, aí que vem a análise técnica, e você, com a análise técnica, você vai ver, eventualmente, que aqui tem um nível de suporte, por exemplo. Vou botar aqui o terminal em foque e vou mostrar aqui a recomendação que nós fizemos hoje. Está dando para ver. Legal, legal, vamos ver aí. Hoje nós fizemos aqui a lista
dos alertas que nós fizemos, hoje soltou. Para quem tem o terminal enfoque, veio esse cara aqui, e se o cara clica em ver gráfico aqui, ele, então, abre um gráfico, se ele tem um terminal enfoque, senão ele recebe isso pelo Telegram, tá? Então, aqui, o que aconteceu? Nós compramos nesse nível aqui, horizontal azul, e o stop foi colocado aqui, e o nosso objetivo estava aqui. E qual que foi a leitura aí, Fausto? Hum? Qual que foi a leitura aí? O que você viu nesse... A leitura, eu também tenho muito orgulho de ter um sistema de sinais em que é transparente, sabe? Que a gente fala o porquê. Muito Pouca bom. gente fala o porquê da análise técnica. Aqui está, ó, operação baseada no intraday de 1 hora. Primeiro. Então, é esse gráfico aqui, intraday de Bitcoin de 1 hora, que os caras têm que olhar, tá? Para entender o que eu vou falar agora. Legal. O que aconteceu? Reversão com engolfo após pullback em canal de baixa. Então, vamos lá. Reversão com engolfo, que é essa reversão aqui, ó, tinha, logo depois dessa reversão foi que nós fizemos a recomendação, né? Peraí, deixa eu botar esse cara aqui mais pertinho. E aqui eu posso abrir a janela aqui. Então, o mercado fez um primeiro... não, na verdade, ele fez um segundo movimento impulsivo, né? Bom, eu vou aproveitar e fazer a minha análise do Bitcoin, tá? Por favor, eu acho que todo mundo quer ouvir isso, Fausto. Vamos lá. Então, a gente começa aqui com o gráfico semanal, em que... E para quem não sabe, esse é o Terminal Enfoque, né, Fausto? Que é a tua... da empresa que eu fundei em 1983. Muito legal, tem uma história bem bacana. E que tinha no começo uma revista de gráficos de preço, chamada Enfoque Gráfico, e agora virou, eletronizou, logicamente, né? No meio do caminho é que a gente fez a broadcast lá. Bom, então, olha, nós aqui, e eu vou para o gráfico semanal aqui, que é... Peraí, deixa eu... a partir de 2017, eu acho que nós entramos nesse impulso aqui, nessa tendência. E deixa eu limpar a minha área aqui um pouco. Eu peguei o gráfico do meu colega, está um pouco mais poluído do que eu gostaria. Então, se você olhar isso aqui, eu quero limpar um pouquinho mais isso aqui ainda. Se você olhar isso aqui, e então vamos dar um zoom aqui. Olha, o que eu fiz aqui, pô, fiz besteira aqui, peraí. Aqui está o ciclo que eu acho que nós estamos, tá? Que começa aí com o topo de 2017. Nós tivemos essa grande acumulação aqui, que a gente chama de triângulo. Infelizmente, não fui eu que fiz. Não sei o que está acontecendo aqui. Alguém mexeu no meu queijo aqui. Mexeram no teu queijo aí, mas fica tranquilo, Fausto. Não, então, nós tivemos essa grande acumulação aqui, que é um triângulo simétrico, né? E depois partimos para chegar nos dois topos aí, que fizeram um topo duplo aqui. Mas o que eu acho que é importante é a gente entender o Bitcoin nesse processo de alta aqui no longo prazo. E disso eu tiro apenas, Rafael, que nós chegamos aqui na parte de baixo desse cano que nós conseguimos encanar o Bitcoin aqui, né? E foi exatamente nesse cano que de onde partiu essa onda impulsiva que está acontecendo agora. E com isso eu mudo para o gráfico diário, tá? Que onda impulsiva é essa? É essa onda impulsiva aqui, que, por outro lado, a gente vê que também começou depois que esse outro canal de baixa aqui foi rompido. Certo. Tá? Então, o mercado rompeu e então começou uma onda impulsiva. Nessa onda impulsiva, nós já tivemos uma primeira acumulação que resultou no rompimento da resistência. A resistência desse nível aqui, um nível bastante considerável em termos de nível de resistência, né?
E aí nós partimos para um outro movimento impulsivo e uma nova acumulação. Isso aqui a gente pode chamar de bandeira de alta, e acho que isso aqui a gente também vai poder chamar de bandeira de alta, porque eu acho que vai estourar para cima também. Sabe que durante muito tempo eu falei que, quando eu falava que é muito comum você ter duas bandeirinhas no mercado, eu explicava isso dizendo que o cara compra por aqui, chega nessa bandeira, ele fica um pouco preocupado e realiza lucro. Quando o cara realiza o lucro dele, porque a bandeira nada mais é do que um processo de realização de lucro. Que lucro? O mastro da bandeira. O mastro da bandeira é algo que coloca um monte de gente com baita lucro no papel. E essas pessoas, como são feitas do mesmo material, têm as mesmas ambições, querem comprar os mesmos brinquedinhos, conquistar o mesmo biotipo, elas resolvem que está na hora de tirar o dinheiro da bolsa e botar no bolso mais ou menos na mesma hora. Então, de repente, cria-se num determinado mercado, num ativo, uma pressão artificial de venda. Aí você vai me perguntar, mas artificial? Como assim artificial? É artificial porque a gente que está vendendo, não porque acha que vai cair, mas só porque quer tirar o dinheiro da bolsa e botar no bolso. E essa pressão de venda artificial se sobrepõe momentaneamente sobre a pressão de alta principal e faz com que os preços tenham uma deriva no sentido contrário ao da tendência. E isso, empiricamente, a gente sabe que estoura para cima, e isso está ilustrado em 99,9% dos livros de análise técnica e chama-se bandeira de alta. É o que acontece por trás da bandeira, né? Uma tentativa de andar ao lado contrário da direção do preço, mas como não tem consistência, que é o que tu chama de artificial, né? Não, é uma pressão artificial de venda. Tá? Essa explicação não está em livro, essa explicação está no livro do Fausto Botelho. Legal. São chavões de dados que eu consegui aí dando aula desde 1983. Legal. Veja bem, bota um monte de gente com lucro no papel. Cara, esses caras começam a liquidar. Agora, veja bem, aquele que está operando muito demais da conta, que está mais apavorado com aquele lucro imenso que ele ganhou, ele sai vendendo na frente. Aí o outro que estava meio ali e tal, por conta daquela pressãozinha de venda, eventualmente vai vender também. E isso começa a segurar um pouco os preços. Muitas vezes isso, como nessa vez aqui, acontece num nível de resistência, então mais gente vai acabar vendendo ali, então cria-se essa pressão artificial que faz com que os preços tenham essa deriva aqui no sentido contrário ao da tendência, que a gente chama de bandeira de alta, tá? Então, eu explicando a bandeira, por que a gente tem duas bandeiras e depois tem uma, né? Que é a conclusão que eu vou estar apresentando aqui, mas eu estou justificando essa minha apresentação, porque eu detesto dizer que eu acho que vai subir, eu não acho porcaria nenhuma. Eu faço análise, extraio as indicações lógicas sobre o comportamento. Tenta, no mínimo, encontrar a segunda maior probabilidade, né? É isso aí. Então, eu dizia o seguinte, olha, os caras, eles eventualmente resolvem liquidar aqui, porque é a resistência, porque começa a sofrer resistência aqui, então os caras liquidam. Cara, quando o cara vai comprar, ele vai comprar por aqui, assim, mais ou menos, né? A hora que ele percebeu, o bicho já subiu. Aí ele perde um pouco da tendência. Aí o mercado vem e faz outra bandeira. Aí ele liquida de novo, porque ele fica meio na dúvida. Aí ele entra comprando de novo. Cara, vai comprar pior também. Então ele perde um pouco da tendência na primeira bandeira, perde um pouco da tendência na segunda bandeira. Aí quando ele compra pela terceira vez, eu digo que ele entra no ônibus e pega a algema e se algema no poste do ônibus e fala, pô, agora daqui eu não saio mais, agora nós vamos até o ponto final. É bem na hora que o ônibus capota, né? Mas, cara, demorou muito tempo para eu me tocar que uma das coisas legais que eu acho que tem em análise técnica e que eu tenho orgulho de conseguir explicar para os alunos que me assistem, seja no canal, seja num cursinho que eu tenho aí vendendo e tal, é que é você enxergar a análise técnica de cima.
é você conseguir entender as interligações que tem a teoria de Dow com a teoria de Elliott, é você perceber onde estão e por que se formam as formações gráficas no contexto da teoria de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. É você entender, por exemplo, que a onda 4 é lá onde você deve esperar que aconteça um triângulo, um retângulo, um triângulo ascendente, a onda 4 de uma onda impulsiva, né? Isso eu acho muito legal. E, cara, demorou muito tempo para eu sair dessa explicação que eu falava, porque é para explicar o quê? É para explicar que, depois de 2 bandeiras, o mercado dá uma porrada para cima. Um dia baixou aqui o santo em mim, eu falei, porra, mas é lógico, né, ô Mané? O mercado, quando ele começa uma onda impulsiva, por exemplo, eu vou te dar um início muito óbvio de uma onda impulsiva. Você tem lá, o mercado faz uma primeira onda, onda 1, corrige, faz uma ABC lá, corrige, bum, faz um outro movimento de alta, e aí faz um triângulo ascendente. O triângulo ascendente é a onda 4. E aí você vai ter a onda 5, né? Então, o início de uma onda ascendente, muito óbvia, é o rompimento de um triângulo ascendente que foi a correção equivalente à onda 4, num processo num ciclo de alta, né? Uhum. Você opera com Elliott, então? Não, cara, eu não opero com Elliott. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O cara que olha um gráfico e tem noção de que a gente possa estar na onda 3 de um ciclo de alta que iniciou 2 anos atrás, é um outro cara, é um outro analista, muito mais equipado, muito mais seguro para chegar à conclusão se ele tem que ter viés de alta ou viés de baixa nas coisas, porque tem muita coisa que se olha em análise técnica que meio que sim, meio que não. Agora, se você tem a visão de cima e você tem um viés de alta, o meio que sim, meio que não fica assim, entendeu? Uhum. Né? Mas o que eu, então, cheguei à conclusão é que 2 bandeiras, depois você tem o mercado dar uma porrada para cima, é porque a primeira bandeira é a ondinha 2. Quer dizer, o primeiro mastro da primeira bandeira é a ondinha 1. De uma onda 5, por exemplo, que é o rompimento que está acontecendo no rompimento de um triângulo ascendente, tá? Então, porque quando o triângulo ascendente rompe, muitas vezes você não tem pullback, na maioria das vezes você não tem pullback, o mercado rompe e vai embora, né? Porque aquilo é meio óbvio, né? Toca, stop, que o triângulo ascendente tem um nível de resistência, né? Uhum. Você tem fundos consecutivamente mais altos, aí tem aquele nível de resistência muito claro, Sim, em cima do qual está... triplo, quádruplo. Topo, exatamente, tem aquele monte de topo, em cima dos quais, está muito claro ali, né? Em cima dos quais está a ordem de stop do pessoal que está vendido, da torcida do Corinthians, do Flamengo, do New York Yankees e do Chicago Bulls. Então, e cada um daqueles toques ali está consumindo cada vez mais aquele paredão de ordens ali, né? Exatamente, então, né? Então, quando rompeu o triângulo ascendente, pum, porrada para cima. Mastro. Depois do mastro, você tem uma bandeirinha. Bandeirinha é ondinha 2. Depois da onda 2, assim que é sanada a necessidade de realização de lucro, a pressão de compra principal volta a tomar conta, né? E outro mastro para cima. E daí você tem outra bandeira. E a outra bandeira é a ondinha 4. E depois da ondinha 4 vem o que? A onda 5. E o que é a onda 5? É aquela que com o auge da euforia. É aquela que depois de 2 correções ficou claro que o mercado é para cima mesmo, e começa a vir a turma de Wall Street lá, o caramba, pelo amor de Deus, compra essa merda. Aí a turma você tem com aquela euforia danada. Então, eu acho que, olhando esse gráfico diário aqui, falando de Bitcoin, eu acho que a gente está vendo, talvez, essa segunda bandeirinha aqui. E é isso mesmo, é um mastro maior, a bandeira, depois um mastro menor, outra bandeira. Forte de novo. Eu acho que sim, tá? Agora, voltando aqui à nossa recomendação, então, o que a gente viu aqui? Nós vimos uma pequena correção composta de
de o que chama de zigue-zague, ou ABC, se preferir, ABC aqui, depois dessa acumulação aqui, nós vimos uma outra acumulação que é mais ou menos da mesma magnitude. Olha só que coisa legal. Aliás, eu estou falando das duas bandeirinhas, estão elas aqui, né? Sim. Uma bandeirinha, duas bandeirinhas, pô! E o legal é que você tem uma bandeirinha, outra bandeirinha, são as meninas. Depois vem a tia delas, entendeu, Rafael? A tia delas aqui, ó. Essa aqui é as meninas, depois vem a tia. Por quê? Porque isso aqui é uma onda corretiva um nível acima, né? Essa aqui é a tendência de curtinho prazo, tá? E você sabe, as ondas de Elliott acontecem porque elas têm a ver tudo com Fibonacci, né? O Elliott, que pegou a carona no Charles Dow, na teoria de Dow, que é 3 movimentos de alta. Sim. Aí mais 1, 2, 3, mas aí ele expandiu ali, né, a visão de Dow, né? Acho que 1, 2, 3. Trouxe para a teoria do caos aí, do complexo da coletividade, né? Então, e daí, pô, aí você tem, né, 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele sacou que as correções eram 2 movimentos impulsivos para baixo, intermeados por um terceiro. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Aí teve um dia que ele dividiu 5 por 3 e viu que aquilo era a proporção áurea. Um número da série Fibonacci, né? Aí ele estava lá tomando um chazinho um dia e falou: peraí, deixa eu ver, deixa eu fazer o fractal dessas ondas, dessas 5 ondas aqui, né? Então, 5 ondas tem 3 impulsivas, né? Onda 3, onda 5 são impulsivas, tem 5 ondas. 5 mais 5 mais 5 são 15, e 2 corretivas, que é ABC, né? Então, 3 mais 3, 6, 15 mais 6, 21. Aí, peraí, deixa eu ver os outros aqui. Os outros, 1, 2, 3, é duas ondas impulsivas para baixo, que é 5 mais 5, 10, mais 3, 13, né? 21 por 13. Proporção áurea. 8. Ele falou, pata! E se você for decrescendo, for dissecando cada uma das ondas, você vai sempre estar lá na proporção áurea. Por isso que eu uso com tranquilidade, né? Eu uso correções Fibonacci, porque eu sei que a correção guarda proporção com a ação, né? Mas enfim, voltando aqui para o nível de stop... Vou botar uma pimenta aí, Fausto. Vou botar uma pimenta nesse tema aí. Diga. Veja, se a análise, tá, baseada na ideia da proporção áurea, seguindo a teoria de Elliott, combinado aí com a lógica de Fibonacci, de fato é consistente, transpondo isso para o complexo humano, não seria dizer que a gente vive num eterno equilíbrio ao invés de um desequilíbrio constante que o coletivo da humanidade que resulta na variação de preço dos mercados não é, na verdade, um caos completo que detém padrões para, na realidade, ser tudo muito bem organizado, padronizado e constante o tempo. O que você acha? Que é um completo caos onde tudo pode acontecer, ou é uma eterna ordem onde, de fato, as coisas vão e voltam na proporção áurea? Eu acho que a hora que entram emoções humanas, a hora que entra... Ora, é simples, quer dizer, empiricamente a gente sabe que... porque, olha, vamos voltar lá para o Charles Dow, que descreveu uma onda impulsiva